Olá pessoal, tudo bom? No nosso Boca de Urna anterior nós falamos acerca das pesquisas eleitorais, esses dados importantíssimos para o conhecimento do eleitorado. Vimos de que maneira são feitas e qual é a sua importância. Já no programa de hoje falaremos sobre a propaganda eleitoral. Se você é daqueles que está andando na rua, chuta um cavalete de candidato, sente raiva por isso, não conhece propaganda eleitoral? Vem comigo. Olá pessoal, no Boca de Urna de hoje nós vamos falar de um assunto de direito eleitoral que está muito presente em nossa vida. Lógico que na época eleitoral, aí começando no dia 6 de julho do ano das eleições e indo até a véspera, normalmente até a véspera, 22 horas das eleições. Bom, estamos falando então de um conjunto de atos protagonizados por partidos e candidatos que visam levar ao eleitor conhecimento de quem serão os candidatos a mandato eletivo nas próximas eleições e principalmente quais são as suas propostas. Infelizmente, na propaganda eleitoral, muitas vezes nós vemos sim músicas sendo criadas para esculhambar os adversários, outras músicas sendo criadas para falar das características do candidato e muito pouco se ouve de propostas. Bom, se nós costumamos a ver a propaganda eleitoral ou saber de propaganda eleitoral apenas aquela no rádio e na televisão, e isso se constitui apenas numa pequena parte da propaganda eleitoral, embora talvez seja a mais importante. A propaganda eleitoral é formada por diversos atos e, como nós dizemos, sempre os marqueteiros de plantão são sempre muito criativos e sempre se traz uma nova forma, um novo tipo de propaganda eleitoral nas eleições. Então, cada ano nós temos novas formas de fazer propaganda eleitoral, novos artefatos de propaganda. Na realidade, a propaganda eleitoral ela vai acabar sendo regida por dois princípios. Estamos falando do princípio da legalidade, que diz que a propaganda eleitoral deve ser aquela nos termos da lei, e temos também o princípio da liberdade, que vai nos dizer que desde que a propaganda eleitoral acabe sendo veiculada na forma prevista em lei, ela é livre. Então isso significa, se a propaganda eleitoral não for proibida na lei, é porque a lei lhe faculta. E é nesse espaço que os marqueteiros atuam, sempre criando novos artifícios. Certas vezes eles criam, como eu já vi em algumas situações, posters do tamanho dos candidatos, outras com placas, faixas, etc. Houve uma lei no final de 2013, a Lei 12.891, lei essa que trouxe uma série de inovações na propaganda eleitoral, proibindo, por exemplo, plotagem de veículos, mas esta lei não será aplicada às eleições de 2014, e não sendo aplicada às eleições de 2014, vale o que existia antes na lei das eleições. Então, nós temos uma série de regras anteriores à lei nova, aplicadas por conta do princípio da anualidade. O princípio da anualidade é aquele dos termos do artigo 16 da Constituição que diz que uma lei que altera o processo eleitoral entra em vigor imediatamente, mas será aplicada apenas às eleições que ocorrerem há pelo menos um ano de sua vigência. Obviamente, esse não for o caso da Lei 12.891. Então, o que é que nós temos? Eu sempre gosto de falar das proibições da propaganda eleitoral. Eu não posso ter uma propaganda eleitoral que seja antecipada. Mas, João, o que é propaganda eleitoral antecipada? Aquela realizada antes de 6 de julho do ano das eleições. Propaganda eleitoral só é possível a partir do dia 6 de julho, uma vez que 5 de julho é o último dia que se tem para requerer o registro de candidaturas. Lógico que alguns atos estabelecidos em norma podem ser realizados antes do dia 6 de julho, sem que se constituam como propaganda eleitoral irregular. Estou falando de entrevista de pré-candidatos, reuniões e seminários feitos por partidos, prévias partidárias, uma série de discursos em parlamentos, desde que não se peça votos ou apoio eleitoral, ou se anuncia possível e provável candidatura. Nessas circunstâncias, então, nós temos alguns atos que antes de 6 de julho não são considerados como propaganda eleitoral. Mas
A propaganda eleitoral não poderá ser realizada antes de 6 de julho. Antes de 6 de julho, ela é uma propaganda eleitoral extemporânea. Também não se admite propaganda eleitoral em bens comuns e aqueles também que pertençam ao poder público ou que necessitem de sua concessão ou permissão. Espera aí, João. Eu aprendi com o professor de Direito Administrativo que bem de uso comum é aquele pertencente à administração pública. Verdade? Mas no direito eleitoral, os bens de uso comum acabam tendo um conceito bem mais amplo. Bens de uso comum são aqueles que, ainda que particulares, admitem um acesso ao grande público. Então, você não tem um acesso restrito àqueles locais. O acesso, na verdade, é bastante amplo, é bastante genérico. É o que vai acontecer com shopping centers, é o que vai acontecer com cinemas, teatros, escolas, faculdades, bares, teatros, estádios particulares de futebol, porque são locais que, mesmo pertencendo a particulares, não possuem acesso restrito. Diferente, por exemplo, de um condomínio de prédios residenciais. Condomínio de prédios residenciais pode ter no seu interior propaganda eleitoral sem problema algum, porque não é considerado como bem de uso comum. Agora, em relação aos bens pertencentes à administração pública, eu não posso ter propaganda eleitoral em parques públicos, em árvores localizadas em locais públicos, em tapumes de obras públicas, em postes, em sinalização de trânsito, em passarelas, viadutos, nada. Agora, a lei quebra um pouco essa rigidez ao permitir, e aí que nós temos uma grande parte de irritação, e se permitir propaganda eleitoral ao longo das vias públicas. E quando se fala em propaganda eleitoral ao longo das vias públicas, a lei permite, apesar de se tratar de bens públicos, mas que, no entanto, é necessário que se tenha alguns requisitos. Eu estou falando o seguinte: primeiro, deve se tratar de uma propaganda móvel. O que é propaganda móvel? Para a lei, a propaganda móvel é aquela que deve permanecer apenas entre as 6 e as 22 horas. Permanecendo entre as 6 e as 22 horas, a propaganda é móvel, 22 horas retiradas, a partir das 6 horas colocada novamente. Isso pode ser feito através de faixas, através de cavaletes, cartazes, mesas para distribuição de material gráfico, tudo isso sem problema algum. Agora, o segundo requisito é o seguinte: não pode atrapalhar o trânsito de veículos nem de pessoas. Já pensou, você está andando por um passeio cheio de propaganda eleitoral, cheio de cavaletes, você tem que desviar, tropeçar. Aqui mesmo na Bahia tem uma grande avenida em que, quando dá um vento um pouco mais forte, aquilo cai nas ruas e avenidas e acaba atrapalhando o trânsito, podendo causar algum acidente. Nesse tipo de situação, a propaganda ela se torna irregular. Porque, apesar de se tratar de cavaletes ou faixas colocadas ao longo das vias públicas, ela está atrapalhando o trânsito de veículos ou de pessoas. E é sobre isso exatamente a nossa reportagem de hoje. Nessa reportagem, nessa notícia, nós vemos o trabalho que tem os tribunais regionais eleitorais em recolher toda essa propaganda. Lembrem-se, o poder de polícia na propaganda eleitoral pertence ao juiz eleitoral. Então, por isso, se a propaganda estiver irregular, ele poderá determinar a sua retirada iminente. Essa retirada não pode ser feita por particulares, mas apenas pela Justiça Eleitoral. Então, é a notícia de hoje. E assim, com o nosso mural já quase completo, nos despedimos por hoje. Quem gostou, compartilha. Muito obrigado e até a próxima.